Muito bem, queridos. Desculpe aí o meu vacilo de não ter já colocado o microfone, acabei esquecendo. Nós continuamos firmes e fortes no nosso ensino, né, aqui na igreja, que é baseado na nossa leitura bíblica devocional. Então, só para que vocês entendam, nós vamos começar um novo ciclo a partir do dia 8 de junho, que é o dia do aniversário da igreja, que é o que nós estamos querendo fazer todos os anos, né? Então, no aniversário da igreja, a gente começa um ciclo novo de leitura, né? Do Velho Testamento e do Novo Testamento. No próximo ciclo, nesse ciclo agora, nós estamos testando, irmãos, uma abordagem diferente, porque o Novo Testamento a gente sempre tem bastante tempo, mas o Antigo Testamento acabava ficando muito corrida a leitura. Então eu dividi o Antigo Testamento em Novo Testamento A e Novo Testamento B. Velho Testamento A e Velho Testamento B, né? Então o Velho Testamento, nós estudamos aqui a primeira parte dele, nós fizemos uma leitura de Gênesis até o momento em que o povo de Israel ele foi para o cativeiro. Estudamos os profetas ali envolvidos e também tudo aquilo que cercava esse momento. Então agora a gente vai fazer um ano de leitura do Novo Testamento completo, normal, né, conforme a gente faz, e no próximo ano de 2026, nós vamos fazer, em junho nós vamos voltar ao Antigo Testamento B, tá? Que é a partir do momento em que o povo vai para o cativeiro. Então, a gente vai começar com os livros de Crônicas, né? E que conta a história dessa perspectiva. Vamos estudar os profetas e também vamos estudar os livros poéticos. Nesse momento, nós estamos colocando Provérbios, exatamente porque foi uma novidade para a gente. Então a gente tem ali um tempo até o dia 8 de junho, por isso a gente já não vai começar direto no Novo Testamento, né? Então, só para que vocês entendam por que nós estamos estudando ali o livro de Provérbios. Mas em junho, firmes e fortes, nós vamos dar continuidade. Peço que abra sua Bíblia em Abacuque. Como nós falamos, nesse ano nós queríamos ter mais tempo para falar principalmente sobre os profetas, que a gente acaba lendo muito rápido, né? Falando sobre eles, né? Eles de maneira muito rápida, principalmente os profetas menores. E por isso a gente agora está dando uma ênfase, a gente está indo um pouquinho devagar, enquanto a gente está lendo o livro de Provérbios. Profeta Abacuque. Sim, tem na sua Bíblia. Fica tranquilo, você vai achar. Hoje é fácil, né? Hoje é só botar ali falar assim, ok, peraí, Google, senão o telefone de todo mundo vai, né? Aí você fala, abrir a Bíblia no profeta Abacuque, NVI, né? Então ele vai abrir direitinho, né, para você. Nós vamos para uma maratona de leitura, tá? Então, é o seguinte, eu coloquei 2 versículos aqui, que são os versículos principais que nós temos, mas eu vou fazer uma leitura um pouco maior, porque eu entendo que essa leitura é importante a gente fazer nesse momento. Então, eu peço que você abra no capítulo 1 nesse momento, e aí você vai, por favor, conforme eu for direcionando você vai pulando aí os versículos, né, para que a gente faça a leitura da palavra do Senhor. Peço que você fique de pé. São 29 versículos, já fiz a contagem. É como se fosse um capítulo grande, né? Estão prontos para a maratona? Amém? Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Advertência revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim.
Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Versículo 6. Estou trazendo os babilônios, diz o Senhor, nação cruel e impiedosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Versículo 10. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Senhor, Tu és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Versículo 15. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Versículo 2 agora do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz com a sepultura e com a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Versículo 7. Não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que fazem tremer, agora você se tornará vítima deles. Versículo 12. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só de satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Versículo 17. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daqueles que diz a madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. O Senhor, ouvi falar da sua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Versículo 16 agora.
Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor nos conduza aqui nessa manhã, que essa mensagem seja fundamental para as nossas vidas, para que a gente possa entender a sua boa, perfeita e agradável todos os dias. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podem se assentar. Queridos, vocês sabem, né, do que eu e minha família vivemos aqui nesses últimos tempos, né? Eu com muita alegria tenho encontrado os irmãos pela rua, né, meus vizinhos, né? Essa semana foi a irmã Margarida que eu encontrei aqui, enquanto eu estava voltando para casa aqui de um compromisso que eu tive na igreja. E eu estou muito feliz por o Senhor ter me trazido aqui, mas a verdade, queridos, eu estou aqui por conta de uma realidade que os irmãos já sabem, né? Onde nós morávamos, né? Nós começamos a ter um problema da violência que foi se agravando, e antes que aquilo fique ainda pior do que está, nós decidimos deixar a nossa casa, a casa que nós temos lá, que é minha desde 1978, né, que era da minha família e hoje pertence a mim. Nós decidimos deixar para que a gente pudesse estar num lugar onde a gente tivesse um pouco mais de segurança. E a gente tem visto cada vez mais, nós que somos do lado de cada poça, né, que isso tem se intensificado há muitos anos, né, já há algumas décadas. Nós sabemos da violência que tem ocupado os locais. Antigamente isso estava meio que restrito, né, às comunidades, a algumas favelas, mas isso foi se estendendo, e o nosso medo é que isso tome até mesmo as nossas ruas, e se isso tudo continuar desse jeito, a gente vai ver que isso não será uma coisa impossível de acontecer. O nosso sentimento, queridos, é um sentimento de insegurança. Nós que vivemos nos últimos tempos aqui no nosso município, nós temos visto isso. Cada vez mais a gente tem medo de entrar numa rua, ou porque ela é escura, ou porque ela sai em um determinado lugar, né? Nós que andávamos isso aqui tudo, né? Eu lá na minha região, vocês por aqui, andavam isso aqui quando vocês eram mais jovens, e não tinha qualquer tipo de problema. Hoje já andar numa determinada rua ali, né? Às vezes acontece com a irmã Adriana, que ela sai da célula e ela está sempre temerosa, com muita razão, e muitas vezes a gente dá uma carona para ela, alguns irmãos dão carona, porque tem uma rua ali que é meio escura, e ela fica um pouco insegura, porque tem trânsito de motos e tal. Um tempo atrás aqui estava o nosso querido reverendo João Pedro, né, foi para casa, mas apesar do tamanho dele, né, e dele ser o pastor da nossa igreja, ele ainda é um menino, porque ele estava com o celular aberto lá, trocando mensagens, e veio um rapaz e arrancou o celular da mão dele, foi embora com o celular e com tudo, né? Aí teve que ir na Casas Bahia para tirar um celular em 24 vezes sem juros, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos sem juros. Então, queridos, nós vivemos essa realidade, e a gente vê que os roubos às casas tem sido alguma coisa comum. A gente anda pela Alameda e vê aquelas concertinas, né, penduradas por tudo quanto é portão. Nós tivemos que fazer isso aqui na igreja. Nós fizemos uma vez, depois reforçamos mais 2 vezes, porque a igreja foi invadida. E a pergunta é: onde isso tudo vai parar? Os assaltos que nós temos visto, né, tantas maldades. E essa, queridas,
queridos, é a mesma pergunta que o profeta se fazia naquele momento. Onde isso tudo vai parar? E para que a gente entenda a oração do profeta, nós precisamos entender o contexto do livro, queridos. O profeta, ele está incomodado com tanta violência, com tantos crimes, assassinatos que estavam acontecendo em Israel. Deus deu a lei para eles lá na época de Moisés, ainda no Sinai, e a lei não era um mero legalismo, a lei ela existia para que as pessoas elas tivessem o conforto, a segurança de estarem vivendo no seu país, na sua nação. Mas a partir do momento em que eles foram se afastando de Deus, eles também foram se afastando da lei do Senhor, né? Aquilo que os movia a fazer o que era bom, o que era justo, o que era certo. E o que Israel foi se tornando foi nada mais, nada menos do que uma nação, assim como os povos cananeus que habitavam e eram cheios de pecados e violências. E assim também, nesse momento da história, nesse recorte, onde já não havia mais o reino do norte, onde a Síria já havia sido o grande algoz de Samaria, mas nesse momento a Síria que nós pregamos, né, durante 2 domingos, já havia sido destruída, e agora o grande, entre aspas, bicho papão era a Babilônia, e havia aquele momento, aquele medo de que a Babilônia entrasse na terra, né, em Jerusalém. Mas ele olhava para a sua nação e o que ele via era os seus conterrâneos vivendo na pobreza, na miséria, na fome, isso tudo, queridos, por causa do sentimento, do egoísmo das pessoas, do povo de Deus. E inconformado com tanta violência, com tanta maldade, com tanto sofrimento, ele ora ao Senhor e ele diz ali no capítulo 1, versículo 2, que nós lemos: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? A sensação, queridos, do profeta era de que Deus havia abandonado o barco, mais ou menos como Jonas se sentiu quando Deus estava falando para que ele fosse pregar aos ninivitas, que eram os grandes inimigos e foram os grandes algozes do reino do norte, Israel, né? A mesma sensação o profeta tinha aqui, porque Deus parecia que tinha deixado a nação de Israel, não estava mais se preocupando com eles. E a resposta de Deus no capítulo 2 que nós lemos, faz com que ele fique abismado com aquilo que Deus lhe diz. Deus estava dizendo que usaria os babilônios como instrumento para pôr fim às maldades feitas pelos israelitas. Queridos, os babilônios, eles não eram bons, eles não eram amigos, eles não eram crentes, eles não eram povo de Deus, eles eram uma nação mundana, impiedosa. Mas, queridos, eles, até a gente olhando, se a gente fosse comparar, eles eram até piores do que o próprio povo de Israel. Eles eram extremamente arrogantes, soberbos, violentos e idólatras, conforme nós vemos na leitura do livro. Assim como Deus estava, queridos, usando eles para serem instrumentos de justiça nas mãos de Deus, haveria também um determinado momento em que Deus traria a punição para suas inúmeras violências. Queridos, naquele momento, o profeta ele estava naquele grande dilema, porque de uma certa forma, eles estavam sofrendo a ameaça de um povo muito mau, e que Deus iria usá-los para castigar Israel pelos seus pecados, aquilo que Deus havia prometido lá no Sinai, e que tinha enviado vários e vários profetas para que despertasse naqueles irmãos, né, naquelas pessoas, o arrependimento, e eles não tinham se arrependido. Então Deus estava levando aquela nação para que fosse instrumento nas mãos de Deus. Mas Deus, ao mesmo tempo, diz para o profeta que, assim como eles estão sendo instrumento em minhas mãos, né, nas mãos de Deus, para trazer o juízo para Jerusalém e os pecados, as maldades, a violência que eles estavam cometendo, do mesmo modo, esses babilônios também sofreriam as consequências pelas suas escolhas e pelos seus atos de maldade que eles executavam diante dos povos.
Queridos, o que nós vemos aqui através do profeta, aquilo que Deus estava dizendo, é que o pecado, ele pune o pecado. O pecado, nós vemos o pecado punindo o pecado, violência gerando violência. E queridos, Abacuque, então ele resolve olhar para o passado e crer em Deus como Salvador futuro, mesmo apesar das circunstâncias. A oração que ele faz tem dois movimentos, né? O primeiro, ele olha para o passado, depois ele olha para o futuro, né? Ele olha para aquilo que Deus fez no passado. Ele não viu, ele não presenciou. O momento em que ele estava vivendo não era um momento, por exemplo, no qual a geração de Moisés viu, ou a geração de Josué, ou a geração de Elias e Eliseu, onde eles viram Deus trabalhando de maneira sobrenatural. Mas Deus estava agora trabalhando de uma maneira em que estava trazendo o seu juízo para a nação de Israel, e ele não consegue ver isso, mas ele olha para trás, ele relembra todas essas coisas, e ele também olha para o futuro, para aquilo que Deus iria fazer. E a pergunta é, enquanto Deus não faz aquilo que ele pretende fazer, e enquanto nós temos somente a história do passado, como eu e a minha geração, o profeta, nós ficamos nesse momento. E é aqui que, na oração, o Senhor fala no capítulo 2, versículo 4, mas o justo viverá pela sua fidelidade. E a sua conclusão é que o homem não tem condição de controlar os eventos futuros ou presentes, mas ele precisa crer num Deus justo e bom, no Deus que nos salva ante as deformidades do pecado, conforme ele diz em Abacuque capítulo 3, em tua ira, lembra-te da misericórdia. E nesse momento, queridos, a única solução para o grande dilema que ele tinha era a confiança em Deus, no Senhor, que prometia guardar todos aqueles que estavam aliançados com ele. Queridos, quais as coisas que nos identificam com o profeta Abacuque nos dias de hoje? Eu queria fazer algumas aplicações importantes nessa manhã. E o primeiro delas, estamos muito incomodados com os nossos problemas sociais. Eu acredito, queridos, que alguns irmãos aqui, como eu, muitas vezes fica um tanto quanto preocupado quando, por exemplo, seus filhos saem de casa, né? Minha filha, ela trabalha em São Gonçalo, ela sai daqui, vai para lá. Meu filho, ele trabalha em Botafogo, todos os dias, ou quase todos os dias, trabalha ainda não, né? Podia ser, né, para ajudar o pai, né? Mas ainda não está na hora. Mas a questão quando eles saem de casa, eu e a mãe dele, nós ficamos muito preocupados, porque a gente não tem noção do que pode acontecer, né? Tanta violência, queridos, os assaltos, bala perdida, as facadas, os sequestros. Eu me lembro até de um rapaz de São Paulo que veio aqui, e vocês estão acostumados com essa minha oração que eu sempre faço aqui, para o Senhor nos livrar dos assaltos, das balas perdidas, das facadas, né? Eu oro porque essa é uma realidade que o Rio de Janeiro tem, né? E uma pessoa que vem de fora aqui pode até estranhar essa oração, mas vocês sabem por que eu oro por isso, né? Nós temos a plena consciência do que a gente vive. Esses dias, queridos, há algumas semanas em São Paulo, um rapaz estava andando de bicicleta, fazendo os seus exercícios diários, e ele foi abordado por um criminoso, e aí ele passou o celular para o criminoso, mesmo com a senha que ele deu para o criminoso, ainda assim ele foi morto a tiro pelo criminoso. Queridos, fora isso, nós temos os problemas da nossa economia, o desemprego que está assustando, a miséria, a fome, o fantasma da inflação, ele retornou. Aqui os mais velhos se lembram, eu vi Simone conversando com a Glaucia, me dizendo que no tempo delas, a inflação era impiedosa, a pessoa recebia o dinheiro, né, e ela tinha que fazer a compra no mesmo dia, né?
Me contaram que era assim, porque se ela não fizesse, no dia seguinte, o salário poderia estar valendo tipo 1/3 a menos ou a metade. Era um tempo terrível, no qual nós não tínhamos poder de compra, porque tudo era tomado pela inflação. Queridos, então o desemprego, a miséria, a fome, a inflação, tudo isso parece que mexendo muito com a gente, mas não só isso. A corrupção, queridos, que está reinando no nosso país, a corrupção no judiciário, a gente nunca tem a certeza se a nossa causa ela vai ter uma resposta positiva, ou se de alguma maneira aquilo vai ser usado contra nós mesmos. E a gente tem visto tantas pessoas sendo presas, e muitas vezes elas nem culpadas são, mas simplesmente nós temos vivido essa realidade, que não é uma realidade do Brasil, é uma realidade da humanidade, desde que o mundo é o mundo. As injustiças, a violência, todos esses flagelos, eles estão nos cercando. E aí, a nossa pergunta, assim como do profeta, é: Senhor, até quando? E a resposta da Bíblia pode também nos deixar abismados, queridos, porque o sofrimento, a violência, a maldade, o que a Bíblia nos diz que é decorrência do pecado. Quando nós falamos sobre Gênesis, quando nós falamos sobre o Jardim do Éden, quando nós falamos sobre Adão, Eva, e nós falamos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estamos falando exatamente no problema que nós vivemos hoje. Hoje o mundo e tudo que nós temos aqui, a respeito da morte e dos seus subprodutos, é consequência do pecado original. Queridos, nada disso seria assim se o homem não tivesse o coração que ele tem. Conforme diz o poeta, se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Porque muitas pessoas, até nessa visão teológica, dizem: não, mas o culpado foi Adão pelo pecado, e não sou eu. Então, se o culpado é apenas Adão, por que o mundo continua mal do jeito que é? E isso porque a nossa natureza não difere em nada da natureza do nosso primeiro pai, Adão. E por isso o mundo, ele vive na maldade, queridos. O sofrimento, a violência, tudo que a gente vê é decorrente disso. E o pecado e seus subprodutos, eles se voltaram contra a humanidade. Deus nos propôs a vida eterna, mas nós dissemos: não, Senhor, nós queremos viver a nossa própria vida. Mas o Senhor falou: não, o que você vai encontrar lá não é vida, o que você vai encontrar é a morte. E, queridos, não apenas a morte, mas todos os subprodutos da morte. As doenças, elas são decorrentes do mundo que é finito, que nos conduz para a morte. Os problemas entre as famílias é decorrente desse mundo finito. Tudo que nós vemos, todo tipo de flagelo, ele tem a morte como o seu início e terá também o seu fim. Queridos, o pecado, a maldade estão incontroláveis. Ele é uma doença, ele é uma praga. No mundo, as guerras, os atentados, a fome que a gente vê generalizada, gerados tudo pela indiferença humana. Às vezes, guerras como nós temos visto são movidas por questões econômicas ou simplesmente pelo ego, pela vaidade de um líder poderoso. No Brasil, queridos, a violência que mata mais do que muitos conflitos mundiais. A corrupção que está quebrando o país, privando as pessoas de seus empregos e de seus direitos, gerando as necessidades e aflições. Isso é decorrência do pecado. No Rio de Janeiro, a gente vê assaltos, sequestros relâmpagos, assaltos nos ônibus, tráfico de drogas, barricadas que nos impedem de chegar em nossas casas. Decorrência do pecado. E no próprio lar, queridos, também a violência doméstica, os assassinatos, a frieza entre pais e filhos, a falta de perdão e todas aquelas coisas que muitas vezes nos impedem de viver uma vida plena. Tudo isso é decorrência do pecado. Nós estamos vivendo uma convulsão social, mas não é agora, queridos, é desde que o mundo é mundo e o pecado nos afastou um dos outros. O pecado está punindo o homem por causa do pecado. O descontrole é o pecado assumindo as rédeas do destino da humanidade.
Queridos, e em meio a esse turbilhão de más notícias que eu dou para vocês hoje aqui, os justos, eles precisam orar como Abacuque, olhar para Deus e identificá-lo em nosso passado, como fez o profeta. E eu tenho certeza que se você tem uma experiência de conversão, você olha para o seu passado e você vê que Deus, de alguma forma, Ele já agiu na sua vida. Porque, queridos, conversão não é apenas uma mudança não é apenas a mudança de uma compreensão. Queridos, a nossa conversão também é um relacionamento com Deus, esse Deus sobrenatural, espiritual. Ele fala conosco, Ele se relaciona conosco. Então a nossa conversão não é um convencimento das nossas, da nossa, como eu digo, queridos, do nosso pensamento. Não é exatamente essa palavra, mas não é apenas isso, queridos. Nós temos uma experiência real e verdadeira, e certamente todos nós aqui temos algo a dizer sobre como Deus, Ele atuou nas nossas vidas. E nós precisamos olhar para isso, porque isso vai nos dar esperança, né? Nós precisamos olhar para as coisas que nos dão esperança. Eu sei que muitos teriam muitos testemunhos a contar, e nós precisamos nos firmar nessas experiências que nós tivemos com Deus, e lembrar do quanto nós aprendemos nos momentos mais difíceis. Os sofrimentos, queridos, que são o subproduto do pecado, eles têm para nós uma função didática. Enquanto para os ímpios, as desgraças, elas lembram que o salário do pecado é a morte. Para nós, ela nos lembra que fomos pela graça lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Olhar para Ele também como nosso Salvador futuro é o que nós precisamos fazer, apesar de todas as circunstâncias, queridos. O nosso Deus não é um Deus que agiu no passado e hoje Ele desaparece da nossa vida e não está agindo. Não é aquela primeira sensação que o profeta Abacuque teve, ou como Jonas teve, em que Deus parecia estar como eu diria, não queria usar aqui uma expressão, mas se lixando, desculpa aqui a expressão, mas como se Deus fosse indiferente às questões do ser humano. Pelo contrário, nós precisamos orar e crer que o Senhor, Ele vai sim atuar de uma maneira, ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas não pareçam tranquilas na sua vida, ainda que você olhe para a sua família e diga, não, parece que a gente está indo para um buraco, ainda que você olhe para a situação econômica do Brasil e diga, não, parece que eu vou ter um grande problema no futuro, como que eu vou sustentar minha família? Os empregos estão desaparecendo, o dinheiro está sumindo, os trabalhos estão desaparecendo. Queridos, todavia eu me alegrarei no Senhor, independente daquilo que esteja acontecendo no momento na sua vida. Nossa alegria, fé e esperança no Senhor não dependem das circunstâncias. Muitos têm pregado um evangelho onde o verdadeiro crente não sofre, não fica desempregado e não fica doente. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Pode ser que haja desemprego, que você fique doente, que o Senhor leve alguém que você ame. Pode ser que você seja assaltado, mas a nossa confiança no Senhor precisa sempre transcender o visível. Conforme diz o apóstolo Paulo, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu queria nesse momento chamar os músicos aqui à frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos cantar a música Quem nos separará do amor de Cristo. Os músicos podem vir, por favor. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, porque eu ainda preciso dizer algo para você.
Não fique imaginando, queridos, que Deus te abandonou, que você está sozinho, que a violência ela vai te alcançar de maneira impiedosa e que os injustos, eles vivem praticando injustiça sem que Deus esteja atento a tudo isso. Saiba que nós temos algo especial. Você e eu temos uma aliança com o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que vai restaurar os céus e a terra, e nós viveremos num lugar onde não haverá injustiça, não haverá violência, dor, tristeza, onde as doenças estarão vencidas para sempre. E o que eu quero dizer para vocês é o que o apóstolo Paulo nos fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor, Ele está conosco, o Senhor está contigo, você não está sozinho. Não tema o mal, não tema os assaltantes, não tema a bala perdida. O Senhor, Ele está conosco. Não olhe as circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, todavia nós nos alegraremos do Senhor, o Deus da nossa salvação. Não será o governador, não será a política, não será a polícia que nos salvará, mas será o Senhor. Ele não apenas nos salvará hoje, mas principalmente na eternidade. Nós estaremos seguros com Ele, porque o amor de Deus sobre nós, Ele é leal e dura para sempre. Vamos cantar conosco.